do outro tem aqueles caras que criam conteúdo Red Pill falando que você tem que se tornar um homem de valor, que você tem que treinar, e que você não pode ficar com uma mulher gorda, blá blá blá. Ai, porque eu jamais ficaria com uma mulher gorda, porque eu treino todo dia, eu me cuido, eu me tornei um homem de valor. Você se tornou um homem de valor porque você tem um abdômen trincado, é isso? Então você vai lá na padaria e peça 3 pães. Quando a moça te falar assim, débito ou crédito, você fala assim, vou passar no meu abdômen. Que valores são esses? Em que mundo que você vive que você se tornou uma pessoa de valor porque você tem um abdômen trincado? Eu não treino de segunda a segunda, me cuido, faço dieta pra ficar pegando mina com circunferência abdominal larga. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Para quem não se lembra, para quem não acompanhava o canal na época, né? Teve um vídeo, né? O Quem Maceta Palhaça, né? Que veio dessa moça, né? Aparentemente ela fazia um vídeo, né, de humor, enfim, né? E pegou pilha, né? Inclusive com o meu vídeo, eu até sou bloqueado do perfil dela lá no TikTok, não sei se ainda, né? Mas creio que sim. Em todo caso, aqui estamos diante de um argumento que eu achei muito curioso e é por isso que eu vou fazer esse react aqui, tá? Agora, mais curioso que isso é essa dica que eu vou te passar agora. Eu acredito que aqui todos vocês têm conhecimento da importância do inglês no desenvolvimento, em especial no desenvolvimento profissional, tá? Então eu quero apresentar para vocês o trabalho do teacher Léo Ramos, que está aí no YouTube. Então primeiro eu peço o seu apoio a esse projeto, um projeto de alguém identificado aqui com o nosso conteúdo. Então vá lá no link da descrição e já dê um apoio para ele poder chegar aí aos 500 inscritos. É um projeto muito importante que vai te dar dicas, sugestões sobre o inglês. E além disso, você também pode agendar a sua aula com ele. Então veja só o recado que ele tem para você. Olá, pessoal, prazer. Meu nome é Leo Ramos, eu sou professor de inglês e eu queria fazer 2 convites para vocês, para que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube para receber dicas de inglês. E o segundo convite é que eu estou abrindo turmas para o mês de junho para aulas particulares, individuais ou em dupla. Mais detalhes através do número do WhatsApp aqui em cima. Muito obrigado. Então, como vocês puderam ouvir, entre em contato pelo WhatsApp e aproveite essas vagas, aproveite essa oportunidade de se desenvolver num idioma tão importante como o inglês. E bora pro vídeo. E do outro tem aqueles caras que criam conteúdo Red Pill falando que você tem que se tornar um homem de valor, que você tem que treinar, e que você não pode ficar com uma mulher gorda, blá blá blá. Ai, porque eu jamais ficaria com uma mulher gorda, porque eu treino todo dia, eu me cuido, eu me tornei um homem de valor. Você se tornou um homem de valor porque você tem um abdômen trincado, é isso? Então você vai lá na padaria e peça 3 pães. Quando a moça te falar assim, débito ou crédito, você fala assim, vou passar no meu abdômen. Que valores são esses? Em que mundo que você vive que você se tornou uma pessoa de valor porque você tem um abdômen trincado? Aí esses 2 nichos tiveram o cérebro tão comido pelo liberalismo que eles veem todas as relações sociais como um grande mercado, né? Então, assim, você tem que estar sempre por cima, você tem que estar sempre com um alto valor. E aí as relações sociais viram esse eterno joguinho onde você tem que estar sempre por cima do outro gênero, né? E aquela coisa de se relacionar com afeto, com reciprocidade, um cedendo, o outro cedendo, acabou, né? Aí esses 2 nichos ficam tentando vender uma narrativa que existe uma grande guerra entre os gêneros, quando na verdade a gente sabe que o que move as sociedades são a guerra entre as classes sociais. Claro que o machismo existe e ele precisa ser combatido, mas ficar criando essa narrativa de guerra entre os gêneros não leva ninguém a lugar nenhum, porque, sociedade de classes. Mas pelo menos as feministas liberais partem de uma realidade concreta, que é que o machismo existe. É a forma como elas tentam combater isso que é absurda, do tipo, se o machismo existe, logo vamos usar todos os homens e tratar eles como lixo. E é por isso que os Red Pills são 1000 vezes piores, porque eles partem de uma realidade que nem existe, porque eles acreditam numa sociedade em que a mulher é privilegiada e o homem é a grande vítima, ou seja, delírio completo. Mas os dois me irritam porque os dois partem de uma lógica muito liberal das relações e o discurso dos dois se retroalimentam, vocês já perceberam? E aí, vocês já perceberam isso? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre o argumento dela. E eu vou entrar num mérito aqui, tá? Que, de certa forma, eu vou tentar dialogar com as palavras, com a forma com que muito de um público similar ao que ela representa, de certa forma, pensa,
tá? Vocês vão entender. Primeiro ponto, tá? Ela cita a parte inicial do vídeo, ela obviamente está falando do vídeo lá do Gabriel Breyer, né? Que falou aquele negócio que nem fala com mulher, né? Como é que é? Circunferência abdominal larga e não sei o que, né? E assim, aquilo ali apenas é a representação de pessoas. Isso vai dos dois lados. Se você perguntar para mulheres ali, que geralmente são de academia e tal, a maioria vai falar coisas desse tipo também. Que se cuidam e que quer um homem do mesmo nível, porque tem ali uma questão também de estilo de vida, enfim, coisas assim. Então, essas frases, essas formas de se falar são apenas preferências de cada um. E quanto a isso, né, o jeito que o Gabriel falou na época, inclusive, foi um jeito meio tosco de falar, mas enfim, era uma forma também de chamar a atenção e de certa forma deu certo para ele. Ponto. Não vamos falar sobre isso porque essa primeira parte do argumento é ruim. Eu quero pegar essa parte final aí, onde ela fez essa comparação entre o que ela chamou de femimi liberal e red liberal, né? E o red em geral, na verdade, né? Que existem as mulheres ali que, no caso, apesar de terem, né, muita razão, porque afinal de contas existe todo esse patriarcado e não sei o que, né, mas que elas acabavam enxergando muito, né, tinham uma visão muito próxima do liberalismo mesmo dentro do ambiente de relacionamentos. E que os red pills, em geral, eles na verdade eles são representação pura e simples, até porque essas moças que geralmente criticam o conteúdo pouco sabem sobre ele, inclusive sobre quem os assiste, tá? Esse é o detalhe que eu acho que ela não sabe. Eu tenho contato com muitos dos inscritos do canal, né? Tanto nas redes sociais, Instagram e etc. E eu posso afirmar aqui que pelo menos nesse canal não existe essa coisa de necessariamente todos serem representantes de algum nível de liberalismo ou coisa assim, né? Ao contrário, eu acredito que pelo menos na faixa ali de uns 30 e poucos por cento dos inscritos desse canal se identificam como pessoas de esquerda, tá? Então só aí já cai por terra muito dessa visão que algumas pessoas têm e que venderam para outras aí, de que esse conteúdo é um conteúdo que está direcionado a algum viés político. Eu até entendo que o masculino em geral, ele tende a se identificar mais com um lado mais à direita do que um lado mais à esquerda, né? E isso se reflete também nos comentários, na própria opinião dos produtores, mas em geral, a visão principal da rede, de certa forma, é a do homem comum, tá? E é muito difícil o Femimi enxergar este homem comum em todas as abordagens dela. Tanto é que para ela é um delírio, é um absurdo que o homem comum entenda que de algum modo ele tem ali muito a correr atrás e que ele não tem exatamente algum tipo de apoio, diferentemente de muitas mulheres que por meio de ações públicas que são facilmente de serem encontradas, incluindo leis e etc, você consegue identificar privilégios, ainda que eu não quero aqui apontar que, meu Deus do céu, que as coisas precisam mudar e etc. Eu não estou muito preocupado com isso. Mas há um fato aqui. Eu consigo citar vários exemplos que demonstram que não há igualdade de gêneros, por mais que o feminismo goste de vender isso, de que está correndo atrás disso, que isso não acontece do ponto de vista prático, do ponto de vista legal, né? Várias ocasiões são apontadas aqui, eu posso falar algumas aqui, por exemplo. Nós temos a lei relacionada à FEMI, já sabe o que, né? Onde, por mais que eu defenda que deva ser, né, que as penas no Brasil elas são muito fracas, né? Eu entendo também que existe uma desigualdade. Afinal de contas, os homens são os maiores alvos das ações de vários tipos, né? Que envolvem aí o fim da vida, né? E que não necessariamente existe uma lei específica para eles. No entanto, a parte menor, menos afetada, né? Ela acaba recebendo um tratamento diferenciado, incluindo penas maiores, né? E como eu disse, eu por mim tô nem aí. O importante é que bandido vá mesmo, né? Que pessoas que fazem esse tipo de coisa, que vão mesmo para cadeia e fiquem muito tempo por lá, né? Só que isso não muda o fato de que é um privilégio, sim, né? Negar isso é muito fora da caixa, é uma coisa assim que não dá para entender. É um privilégio. Segunda coisa, a gente pode falar também que apesar do homem também
ter por exemplo, uma expectativa de vida menor, né? Em tese, nós temos ali vários indícios que, inclusive, essas expectativas elas envolvem justamente o que eu falei no aspecto anterior, de que os homens eles acabam, né? Mas mesmo os homens sendo, para quem quiser pesquisar, pode pesquisar aí. Os homens eles são maioria nos nascimentos. Você sabia disso? Por que logo, né? Por que, por exemplo, aqui no Brasil as mulheres são maioria, mesmo os homens nascendo mais? Você já parou para pensar no porquê? É porque a gente, ó, vai mais cedo, tá? E bem mais cedo. E é por isso que a média cai. Ainda assim, nós aposentamos mais cedo. E veja só, que coisa absurda, né? Por que será? A justificativa de aposentar mais cedo é que o feminino ele tem que cuidar da família, e, né? Só que o que está acontecendo? Cada vez mais as mulheres não são mais mães e nenhuma mulher é obrigada a ser mãe. Então por que eu tenho que pagar, né? No sentido de pagar a previdência a mais para aposentar mais tarde, sendo que eu vou, né, embora mais cedo? Né? Só isso, se isso não é um privilégio, eu não sei o que é. Eu não entendo a definição da palavra privilégio. Né? Não faz nenhum sentido. Também posso falar de questões como, por exemplo, alistamento obrigatório. Posso falar uma série de coisas, mas isso não vai entrar na cabeça de pessoas que têm esse pensamento, porque elas olham muito no aspecto emocional da coisa. Isso também vale para essa ideia de que alguém que tem um pensamento liberal, por algum modo, está totalmente fora da realidade. Né? Mas eu posso apontar, por exemplo, tem uma questão que é uma questão que a gente pode fazer uma comparação social aqui, né? Para quem não sabe, existe aplicativos como, por exemplo, o Tinder, né? Que são muito utilizados por pessoas que escrevem ele não e etc, né? Você pode encontrar ali. Eu até acredito que a maior parte, o público-alvo desses aplicativos costuma ser pessoas com pensamento mais à esquerda, sim, tá? Você vê pela forma como eles trabalham nas redes sociais, etc, fica fácil de notar que mulheres, por exemplo, com um perfil como o dessa jovem senhora aí, é muito, muito padrão, né? Eu consigo imaginá-la, né, fazendo um anúncio desse tipo de aplicativo, né? E o que isso significa? Significa que é o público-alvo, a maior parte do público que está lá. Agora, se a gente for analisar, por exemplo, o que eu estou citando, tem uma matéria, se eu não me engano, do jornal Eu País, né, que mostra que o Tinder, se ele fosse comparado a países, ele seria tão desigual, acho que ele ficaria assim, só à frente de países lá da África, poucos, acho que se não me engano 3 ou 4, ou seja, ele seria mais desigual que 95% dos países. Eu vou até tentar deixar aqui na tela a matéria para vocês verem que eu não estou falando bobagem nenhuma. Ou seja, os homens, que se não me engano representam 70% das pessoas que fazem parte desse aplicativo, eles não conseguem nem 7%, né, dos likes, né? Então, assim, é uma desigualdade enorme que é causada por mulheres, inclusive muito próximas a vocês. Então, essa coisa, esse papo de que o que existe é uma falta de conexão e não sei o que a pessoa ela não olha, né? Sei lá, o interno da pessoa e sim apenas os aspectos mais capitalistas de certa forma, né? O visual e etc. Isso tem muito em função das escolhas femininas e não masculinas necessariamente, né? Esse foi um ótimo exemplo claro de que a dinâmica hoje ela é pautada pelo feminino e é o feminino que está enxergando isso de um modo extremamente capitalista. Então, se você quer culpar alguém, culpe a você mesmas, né? Não você exatamente, pode ser que você seja diferente, que você olha o interior da pessoa e não sei o que e tal. Às vezes, pra me consolar, eu penso, é porque eu tenho um braço maior que o seu, né? Você tá com vergonha, vergonha. Mas não é verdade. Até porque o braço dele é maior que meu tronco. Não é verdade. Mas não é o que acontece nas redes sociais, não é o que acontece em aplicativos do tipo e nem mesmo na vida prática isso tem acontecido com tanta frequência assim. Então, eu acho curioso a pessoa citar questões como luta de classe e tudo mais, que eu não quero desmerecer, cada um pensa do jeito que quiser, mas esquecer que dentro dessa classe, da classe operária, da classe que não é a classe burguesa, né, como queira chamar, existem milhares e milhares de homens invisíveis, inclusive a mulheres que pertencem a essa mesma classe. Então, dizer que o homem ele vive uma realidade que ele não tem nada a reclamar, que ele não pode fazer nada desse tipo, que ele não pode fazer um conteúdo como esse para falar dos seus problemas, afinal de contas é um delírio, é sim um delírio, é uma pessoa que não enxerga nada além do próprio umbigo, né? Mas enfim, eu
quem sou eu para falar alguma coisa, né? Meu Deus do céu, eu não posso falar nada. Nem nós, ninguém aqui nos comentários. A gente não pode apontar os nossos problemas, né? Enfim, né? Fazer o quê, né? Em todo caso aí, se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário e, é claro, apoiar a iniciativa aí. Se você quiser aprender o inglês e tal, procure um professor identificado aqui com o nosso conteúdo, né? Afinal de contas, né, somos nós por nós mesmos, né? A pessoa faz um comparativo e esquece que o lado do FMMI tá cheio de apoio, iniciativas governamentais, iniciativas de grandes empresas, né? A classe burguesa tá do lado delas, tá claro isso. É tão óbvio, tão cristalino. Mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Agora, nós que somos nós por nós mesmos aqui, né? Devemos apoiar iniciativas como, por exemplo, a do professor aí, Léo Ramos. Vai lá, agenda uma aula com ele, ou então pelo menos faça sua inscrição aí no canal, tá bom? No canal dele aí, tá? O link tá aí embaixo aí no comentário fixado, fechou? Tamo junto, cowboys. Até a próxima.